Olá, nobres alunos. Então, na aula de hoje nós iremos trabalhar a resolução das questões das atividades propostas da página 35 a 38 de Matemática 3, a aula 5. Então, convido todos vocês para essa aula maravilhosa. Grande abraço, fiquem com Deus. Bem, gente, então vamos resolver as nossas atividades propostas da aula 5, página 34, Matemática 3. Então, a primeira questão diz o seguinte: em linguagem de computação, a expressão x igual a x mais 2 significa que o novo valor de x será igual ao valor anterior de x, acrescido de 2 unidades. Por exemplo, se x é igual a 5, a expressão x igual a x mais 2 faz com que x passe a valer 7. Ao se repetir a expressão, o valor de x passa a ser 9. Considere a sequência de operações. X é igual a x mais 3, então y é igual a 2x menos 1, então x é igual a x mais y, então y é igual a x mais 2y. Se o valor final de y é igual a 53, podemos afirmar que o valor inicial de x era. Então, gente, como ele colocou aqui isso é uma sequência, então vamos definir cada uma delas. Eu vou chamar de 1 a expressão x é igual a x mais 3, tá bom? Não tem nada o que fazer aí com ela, tá bom? Depois, eu vou chamar de 2 a expressão y igual a 2x menos 1. Só que, o que é que nós iremos fazer? As devidas substituições. Como? Eu sei que y vai ser 2 vezes. Quem é x? X aqui ele colocou x mais 3. Isso aqui, menos 1. Fazendo as continhas, nós vamos ter o quê? 2xy vai ser igual 2 vezes x, depois 2 vezes 3. Então, 2x mais 6 menos 1. E aí, nós vamos ter o quê? Que o valor de y será o quê? 2x mais quanto? 6 menos 1, 5. Segura essa minha expressão aqui, tá ok? Nós iremos utilizar a expressão de número 3, tá? Vou definir ela como 3. Ele diz o quê? Que x é igual a x mais y. X é igual a quem? X mais y. Portanto, nós vamos ter o quê? Que x vai ser igual a... Quem é x? X mais 3 mais y. Quem é y agora? 2x mais quanto? Mais 5. Então, fazendo aí as continhas, nós vamos ter que x vai ser igual a quanto? X mais 2x, 3x. 3 mais 5 vai ser igual a quanto? 8. Então, x agora passou a ser 3x mais 8. Segura essa expressão. E, por fim, a minha expressão que eu vou chamar de 4. Ele diz que y é igual a quem? X mais 2y. Então, nós iremos fazer as devidas substituições. Nós vamos ter o quê? Y é igual. Quem é x? 3x mais 8. Mais 2 vezes y. Quem é y? 2x mais 5. Fazendo as continhas, nós vamos ter 3x mais 8. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 5 é quanto? Exatamente igual a 10. Então, y vai ser 3x mais 4x, 7x. 8 mais 10 vai ser igual a 18. Só que lá no início da questão, ele diz, se o valor final de y é igual a 53, ó, y é igual a 53. Então, vamos substituir y por 53. Então, 53 é igual a 7x mais 18. 7x é igual a 53 menos 18. 7x vai ser
igual a 35, x vai ser igual a quanto? 35 sobre 7. Então, encontraremos aqui que o valor de x é 35 dividido por 7 é 5. Como x é igual a 5, então qual das alternativas então que a gente marca? 5 é par? Não. 5 é primo? É sim. 5 é maior que 6? Não. 5 é múltiplo de 3? Não. 5 é divisor de 124? Não. Então, para essa questão, a alternativa correta, letra B. Ok? Então, tá aí a nossa primeira questão. Deixa eu dar uma passada aqui, ó, devagar. Então, essa é a nossa primeira questão. Grande abraço. Bem, gente, a segunda questão, tá aí só o gráfico, tá? Esse é o motivo pelo qual nós estamos trabalhando dessa forma nessa aula, pois o gráfico ele tem que obedecer as mesmas características que tá aí no material. Então, no quadro ficaria mais complicado eu colocar um gráfico de maneira que representasse muito bem o que está sendo colocado na apostila, tudo bem? Então, fazendo a leitura da segunda questão, ele diz o seguinte: uma consulta pública realizada pelo instituto que organiza a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio em fevereiro de 2017 visou conhecer a preferência sobre os possíveis modelos de aplicação do exame. O modelo A, que está sendo representado aqui no gráfico, o modelo B, que são os testes no sábado e no domingo, tá aqui, ó, e o modelo C, testes em 2 domingos consecutivos, tá bom? Então, ele diz o seguinte: suponha que tenham sido consultados um total de X pessoas, entre moradores da capital e do interior. Desse total, 40 pessoas do interior e 60 da capital não manifestaram preferência pelos modelos A, B ou C. O gráfico a seguir mostra os resultados do que manifestaram sua preferência. Então, esse é o gráfico, tá? A barra em branco, a barra clara, representa a manifestação do pessoal do interior, e a barra escura representa das pessoas que manifestaram da capital, tá bom? Então tá aqui o número de manifestantes, tudo bem? Então nós iremos fazer a análise desse gráfico. O que é que inicialmente nós vamos ter como referência aqui? O que é que de informação nós temos que colocar para não esquecer, tá bom? Então, o que foi dito? Que 40 eu vou chamar de pessoas do interior e C de capital, tudo bem? Então, 40 pessoas do interior e 60 pessoas da capital. O que foi que aconteceu com ele? Não manifestaram interesse, tá? É importante que a gente observe isso aí. Ao todo, nós temos aqui o quê? Que 100 pessoas não manifestaram interesse em optar quais os modelos A, B ou C, tudo bem? Gente, olhando aqui para o gráfico, tá certo? O que é que nós podemos observar aqui? Que o total de pessoas que foram consultadas do interior foram de quantas? Pelo modelo A, 50. Pelo modelo B, foram exatamente quantas? Pelo modelo B, 100. Pelo modelo C, foram quantas? 200, tudo bem? Mas as 40 pessoas que não quiseram se manifestar, que também fazem parte das pessoas do interior. Fazendo toda essa soma aí, 50 mais 100 mais 200 mais 40, nós vamos ter que ao todo são 390 pessoas do interior. Já da capital, nós vamos ter o quê? Pelo modelo A, escolheram 150 pessoas. Pelo modelo B, quantas pessoas? Também 150. Pelo modelo C, somente quantas? 50. Mais as 60 pessoas da capital que não manifestaram nenhum interesse, que é exatamente 60.
Então, fazendo a soma aí, nós vamos ter 410 pessoas, tá bom? Que foram pesquisadas da capital e 390 do interior. Se a gente somar isso aqui, vamos fazer logo as continhas, 390 com 410, então foram pesquisadas aí 800 pessoas, tá bom? Então, essas informações aqui, elas são imediatas em relação ao gráfico, tá ok? Então, sabendo disso daí, vamos aqui para as nossas alternativas, tá bom? Com base nessas informações, é correto afirmar que, no item A, 20% das pessoas consultadas exatamente preferem a aplicação do exame em único dia. Para a aplicação do exame em único dia, é o modelo A, tá certo? Então, no item A, nós vamos ter o quê? Quantas pessoas, seja ela do interior e da capital, preferem somente um dia? Vai ser exatamente 50 mais 150. 50 mais 150. Isso aqui num total de quantas pessoas consultadas? 800 pessoas. Seja elas que tiveram ou não interesse. Então nós vamos ter o quê? 50 mais 150, 200. Sobre quanto? 800. O interessante é que você observa aqui que está em taxa percentual. Já trabalhamos nas últimas aulas. É interessante que aqui embaixo tenha um 100. Então como é que a gente faz para dividir, para encontrar um 100? Basta dividir isso aqui tudo por 8, não é verdade? Quanto é 200 dividido por 8? Você vai fazer que vai dar 25. 800 dividido por 8 vai dar quanto? 100. E o que é 25 sobre 100? 25%, tá ok? Então o item A é um item o quê? Falso, tá bom? Então ele diz que é 20%, tá bom? Então o item A é um item falso. O item B, o que é que ele diz? O número total de pessoas consultadas no interior e na capital é o mesmo? Opa, a gente já fez as continhas, não. Foram 390 pessoas no interior e 410 na capital. Então o item D, ó, o item B, a gente já fez as continhas aqui, então é um item o quê? Falso, tá bom? Só com as informações diretas aí do gráfico. O item C, o que é que ele fala? 5/7 das pessoas que manifestaram preferência pelos modelos optaram pela realização do exame em 2 dias. Gente, esse item é bem interessante. Optaram pela realização do exame em 2 dias. Quando ele fala em 2 dias, nós temos os casos do modelo B e do C. O modelo B, teste no sábado e domingo, são 2 dias. E no modelo C, teste em 2 domingos consecutivos. Então, como é que nós iremos fazer aqui? Olha só, nós teremos que ter exatamente o quê? E lembrar, ó, pessoas que se manifestaram, tá ok? Então, nós vamos ter aqui vai ser 100 mais 150. O que é isso aqui? Exatamente pessoas que optaram pelo modelo B. Mais, deixa eu aumentar aqui a barrinha. O modelo C seria de quanto? 200 mais quanto? 200 mais 50. Esse aqui é que optaram pelo modelo que? C. Mas lembre-se que é do total de pessoas que se manifestaram, tá bom? Então, ao todo, quantas pessoas se manifestaram? Se ao todo for 800 e 100 não se manifestaram, então aqui nós vamos ter o total de quantas? 700. Então, fazendo aqui as continhas, 100 mais 150, 250, 200 mais 50, 250. 250 com 250 dá 500. 500 sobre 700. Então, a gente pode cancelar 0 com 0, 0 com 0 e vai ficar 5 sobre 7. Opa! Então, para essa questão, a gente tem como alternativa correta letra C, tá ok? 5/7 das pessoas que manifestaram preferência pelos modelos optaram pela realização do exame em 2 dias. Vamos aqui ver o item D, tá bom? O que é que diz o item D? Exatamente 12% das pessoas consultadas não manifestaram opinião. Quantas não manifestaram opinião? 40 do interior mais 60 da capital, dentre um total de 800. Aqui vai dar o quê? 100 sobre 800. A mesma coisa que nós fizemos no item A. Divide aqui tudo por 8, né?
100 dividido por 8 vai dar 12,5. 800 por 8 dá 100, que aqui vai dar 12,5%. Ele diz que é 12%. Então esse item é um item falso. E por último, item E, que diz o quê? As pessoas do interior preferem fazer prova em apenas um dia. As pessoas do interior que preferem fazer prova em apenas um único dia são apenas 50. E 50 é menor do que a soma dos outros dois, que seria 100, que preferem fazer teste no sábado e domingo, mas as pessoas do interior que preferem fazer em 2 domingos consecutivos, que seria igual a quanto? 200. Então esse item é um item o quê? Falso, tá bom? Então, gente, para a segunda questão, a alternativa correta, letra C, tá ok? Grande abraço. Bem, gente, a nossa terceira questão, também mais uma vez uma questão de análise de gráfico, diz o seguinte: o gráfico a seguir descreve a taxa de analfabetismo de pessoas de 5 anos ou mais no período de 2001 até 2015. Então tá aí o gráfico, tá? É um gráfico de linha, tá bom? De segmento. E com base nos dados do gráfico, considere as afirmações a seguir. Então, nós iremos classificar em verdadeiro ou falso, tá? Cada um desses itens e verificar qual a alternativa correta. Então, mais uma vez, eu digo o motivo pelo qual estamos trabalhando dessa forma é porque, dessa maneira, nós temos um gráfico de maneira fidedigna, exatamente como está aí no material de vocês. Então, o item 1 diz o quê? A taxa de analfabetismo caiu 55% no período representado. Bem, então nós teríamos que considerar aqui em 2001 até o final de 2005 e os seus respectivos valores, gente. Se você observar, tá? Esse ponto aqui é um ponto incerto, que eu só tenho ideia de quanto que ele está no intervalo de 14 e 15, mas eu não tenho certeza. Aqui também ele não está em cima da linha do 9. Então o item 1 ele fala um valor específico, 55% no período representado. Então esse item 1 aí eu vou colocar como item falso. Por quê? Porque é impossível dizer qual é o valor exato de 2001 e depois de 2005 fazer essa relação. Então aí, por que eu considero o item 1 como item falso? Porque não há dados suficientes para ser feita essa análise, tá certo? Então, o item 1 a gente considera como item falso, tá bom? O item 2, o que é que ele diz? A redução na taxa de analfabetismo entre 2009 e 2011. Então, ó, vamos aqui, ó, 2009 e 2011, que é exatamente esse, ó. Foi maior do que a redução na taxa de analfabetismo entre 2012 e 2015. Então, 2012 e 2015, tá? Então, gente, só o fato aqui, eu não vou ter também valores para analisar, mas já observo que a declividade desse segmento. Então, essa queda de 2009 para 2011 está bem mais acentuada, tá certo? Do que entre 2012 e 2015. Então, essa queda aqui está muito maior. Então, posso dizer o quê? Que a redução entre 2009 e 2011 foi sim maior, tá ok? Simplesmente observando o gráfico, essa declividade aqui, ó, tá bem maior do que a considerada de 2012 até o que? Até 2015. Então, item 2 eu considero como item verdadeiro, tá bom? Item 3, o que é que ele diz? O número de pessoas analfabetas entre 2002 e 2015 foi em cada ano menor do que o ano anterior. Gente, houve uma queda sim, mas observa aqui no ano de 2011 para 2012, observa aqui que houve aqui, ó, deixa eu destacar aqui com outra cor, ó. Observa que aqui houve um pequeno aumento, mas teve, gente. Olha aí na apostila de vocês. É por isso que é complicado a gente fazer isso à mão, tá bom? Então, esse item 3 aí, a gente considera como sendo item o quê? Falso, tudo bem? Então,
Qual alternativa que a gente marca para essa questão? Observa aí que nós temos o item B. O que é que diz o item B? O item B diz que apenas o item 2 ele é verdadeiro. Então tá aí a análise da terceira questão. Bem, gente, a quarta questão é uma questão onde, de acordo com a leitura, nós iremos associar o gráfico, tá bom? Então, a gente vai tentar eliminar os itens de acordo com a leitura para que a questão ela fique mais simples, tá bom? Então, eu digo o seguinte: o dono de um restaurante assim descreveu a evolução do faturamento quinzenal de seu negócio ao longo dos 10 primeiros meses após a inauguração. Até o final dos 3 primeiros meses, tivemos uma velocidade de crescimento mais ou menos constante, quando então sofremos uma queda abrupta. Então, gente, vamos parar aí, tá? Vamos já analisar, tá bom? Então ele diz, ó, até o final dos 3 primeiros meses, tivemos uma velocidade de crescimento mais ou menos constante. Então, a gente vai levar em consideração até o terceiro mês, tá bom? Então, ó, observa que o item A só tem aqui, ó, primeiro, segundo, ó. Então, observa que o crescimento dele não está sendo constante, como foi dito, ó. Já o item B tá ok por enquanto. O item C também. O item D, ele cresceu até pouco mais de 1. E o item E tá correto. Então, já inicialmente, tá ok? Nós vamos excluir o que? O item A. O item A tá fora, tá bom? Assim como o item D. O item D tá fora. Lembrando que nós iremos analisar parte por parte do que está sendo colocado pela questão. Volto a dizer, ó, até o final dos 3 primeiros meses, tivemos uma velocidade de crescimento mais ou menos constante. Ó, até o terceiro mês, ó, crescimento mais ou menos constante, mais ou menos constante. E aqui, ó, o item é crescimento mais ou menos constante até o terceiro mês. Aí vamos lá, tá? Quando então sofremos uma queda abrupta, com o faturamento caindo até a metade. Então, o que é que nós temos aqui no item B? O item B nós temos até um valor 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a queda de 3. Aqui, ó, ele só teve 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma queda bem pequena, não foi até a metade. Então, o item C, a partir de agora, também está o quê? O item C está fora. Aqui tem 1, 2, 3, 4, caiu 2. Então agora nós temos como alternativa correta somente o item B ou o item E. Vamos continuar a leitura da nossa questão. Em seguida voltamos a crescer, igualando 1 mês e meio depois dessa queda. O faturamento obtido ao final do terceiro mês. Agora, ao final do 10º mês, estamos estabilizando o faturamento. Então ele diz, ó, lá que houve, tá? Estabilizou exatamente igual ao terceiro mês, tá tudo ok os dois. Só que depois ele fala o seguinte, tá? O faturamento obtido agora, ao final do 10º, estamos estabilizando o faturamento 50% acima. Então houve um crescimento. Aqui depois que estabilizou, depois do terceiro, está havendo um caimento. Aqui não, estabilizou igual ao terceiro, então houve o que? Um crescimento. Então, de acordo com o que está sendo colocado aí, ele diz, considerando que na ordenada, o faturamento quinzenal está representado em unidade desconhecida, porém uniformemente espaçada, qual dos gráficos é compatível com a descrição? Então, pelo que foi dito, a gente marca sem dúvida para essa questão, letra E, tá ok? Grande abraço e vamos para a próxima questão. Olha só, a quinta questão, a questão do Enem, bem interessante, diz o seguinte: alguns equipamentos eletrônicos podem queimar durante o funcionamento, quando sua temperatura interna atinge um valor máximo TM. Para a maior durabilidade dos seus produtos, a indústria de eletrônicos conecta sensores de temperatura a esses equipamentos para os quais aciona um sistema de resfriamento interno, ligando quando a temperatura do eletrônico ultrapassa um nível crítico TC e desligando somente quando a temperatura cai para valores inferiores a TM. Então, observa que esse dispositivo ele tanto
aciona, ele liga, quanto desliga. O gráfico ilustra a oscilação da temperatura interna de um aparelho eletrônico durante as 6 primeiras horas de funcionamento. Tá aqui, ó, tá? Então tá aqui exatamente as linhas, o momento no qual eles ligam e desligam, de acordo com o gráfico, mostrando que seu sistema de resfriamento interno foi acionado algumas vezes. Quantas foram as vezes que o sensor de temperatura acionou o sistema, ligando ou desligando? Então, destaca aí na apostila de vocês a palavra ligando ou desligando, tá bom? Então, gente, o que é que nós temos aqui? Esse TC é exatamente ao qual eu vou observar, que é exatamente o meu nível crítico, tá certo? Então, quando ele diz o quê? Quando as temperaturas eles ultrapassam o nível crítico, o que é que acontece? Ele vai ligar. Então, ligou nesse ponto e ligou esse, porque ainda está antes das 6 horas, tá bom? E ele vai desligar quando a temperatura ela fica inferior a Tm aqui, ó, tá bom? Então, ele desligou nesse ponto e desligou nesse. Então, de maneira bem simples, para essa questão, qual a alternativa que a gente vai marcar? Ele diz, ó, quantas foram as vezes que o sensor de temperatura acionou o sistema ligando ou desligando? Então, ligou 3 vezes e desligou 2 vezes. Então, para essa questão, sem dúvida, a gente marca a letra D, tá bom? Ele ligou e desligou 5 vezes, tá bom? Então, sem dúvida, letra D, tá ok? Sexta questão do Enem. Alguns brasileiros têm o hábito de trocar de carro a cada 1 ou 2 anos, mas essa prática nem sempre é um bom negócio, pois o veículo desvaloriza com o uso. Esse fator é chamado de depreciação, sendo maior nos primeiros anos de uso. Uma pessoa realizou uma pesquisa sobre o valor de mercado dos 2 veículos X e Y que possui. Colocou os resultados obtidos em um mesmo gráfico, pois os veículos foram comprados juntos. Então tá aí o gráfico, tá ok? O pontilhado representa o carro Y e a linha cheia representa o carro X. Após a pesquisa, ela decidiu vender os 2 veículos no momento em que eles completaram 4 anos de uso. Então, nesse momento aqui, ó, ela decidiu vender. Considerando somente os valores de compra e de venda dos veículos por essa pessoa, qual a perda em reais que ela vai ter? Então, gente, o que é que a gente vai fazer a análise aqui? Vamos aqui começar aqui, ó. O carro Y, o que foi que aconteceu aí? O carro Y, se você observar, nesse momento ele foi comprado por quanto? 55 mil, tá? E ele foi vendido no 4º ano, ó, exatamente por esse valor. Então, menos 35 mil. Então, a pessoa teve uma perca aí de quanto? De 20 mil reais, tá certo? Vamos colocar aqui em valores, tá bom? Perdeu 20 mil reais, tá bom? O carro X, ele foi comprado por quanto? Tá o cheio, né? Ele foi comprado por 30 mil reais. E foi vendido no 4º ano por quanto? Por 25 mil reais. Então a pessoa aí teve uma perca de quanto? De 5 mil reais, tá bom? Os valores aí estão sendo dados em reais. Então, o que a questão pede? Considerando somente os valores de compra e venda dos veículos, que essa pessoa, qual foi a perca? Então, a perda total foi de quanto? Foi exatamente a soma dos 2 valores. 20 mil mais 5 mil, que dá um valor final de 25 mil reais. E 25 mil reais a gente marca como alternativa correta, letra C, tá bom? Então, uma questão bem simples. Grande abraço. Sétima questão. Diz o seguinte: o modelo predador-presa ou presa-predador foi proposta de forma independente por Alfred Joy Luchka
em 1925 e Victor Voltaire em 1926. Esse modelo descreve a interação entre as duas espécies, sendo que uma delas dispõe de alimentos para sobreviver à presa e a outra se alimenta da primeira, o predador. Considere que o gráfico representa uma interação presa-predador, relacionando a população do predador com a população da sua presa ao longo dos anos. Então, a linha cheia representa a presa e a linha pontilhada representa o predador. De acordo com o gráfico anterior, nos primeiros 40 anos, então nós vamos considerar somente até aqui, ó, somente até os 40 anos, tá? De acordo com o gráfico anterior, nos primeiros 40 anos, quantas vezes a população do predador se igualou com a da presa? Então, gente, somente até aqui, ó, tá bom? Então, não considere mais. Então, em que momento nós vamos ter que as populações forem iguais? Quando os gráficos se cruzam. Então, ó, um ponto, aqui 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Então, ele não quer mais do que isso. Então, nessa questão de número 7, 4, a gente marca como alternativa correta letra C, tá ok? Questão bem simples, uma questão direta de análise de gráfico. Oitava questão. De acordo com os números divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, já há no país 91 celulares em cada grupo de 100 pessoas. Entre as várias operadoras existentes, uma propõe o seguinte plano aos seus clientes. Observem: R$ 25,00 mensais para até 40 minutos de conversação mensal e R$ 1,00 por minuto que exceda o tempo estipulado. Então, olha esses gráficos aí. Qual dos gráficos a seguir corresponde aos possíveis gastos mensais Y em reais de um cliente dessa operadora de celular em função do tempo utilizado em minutos? Gente, o que é que nós iremos fazer nessa questão? É uma questão bem parecida ao qual nós resolvemos anteriormente. Então, nós iremos interpretar o que foi dito. Então, ele diz o quê? Olha só, que o plano R$ 25,00 mensais para até 40 minutos. Então, independente, até 40 minutos, se eu não usar, eu pago R$ 25,00. Se eu usar só 10, eu pago R$ 25,00. Então, até 40 minutos é constante. E um gráfico constante é uma reta paralela ao eixo horizontal. Então, o item A está fora, porque é sempre crescente. O item D também está fora, porque está reduzindo o valor. O item E também está o quê? Está fora, porque está sendo crescente até 40 minutos. Tudo bem? Então, só me restou item B e item C. Só que após os 40 minutos, tá certo? O que é que ele diz? O cliente vai pagar R$ 1,00 por minuto que exceder. Então, ele vai aumentar o valor que ele vai pagar. O item E, o que está acontecendo? Está decrescendo, tá? Então, o item C, desculpa, o item C também está fora. Então, o gráfico que corresponde a essa informação aí é o gráfico da letra B, tá ok? Então, uma questão bem simples de ser resolvida. Um grande abraço. Bem, a nossa nona questão diz: para que seja possível medir a temperatura de um corpo, foi desenvolvido um aparelho chamado termômetro. O termômetro mais comum é o de mercúrio, que consiste em um vidro graduado com um bulbo de paredes finas que é ligado a um tubo muito fino, chamado tubo capilar. Quando a temperatura do termômetro aumenta, as moléculas de mercúrio aumentam sua agitação, fazendo com que este se dilate, preenchendo o tubo capilar. Para cada altura atingida pelo mercúrio, está associada a uma temperatura. As principais escalas termométricas são Kelvin, K, Celsius, C e Fahrenheit, F. As escalas Celsius é a mais utilizada e se relaciona com outras por meio das funções F igual a 9C sobre 5 mais 32 e K é igual a C mais 273. Há uma temperatura na qual a soma dos valores numéricos que representam
nas escalas Celsius e Kelvin vale 317. Na escala Fahrenheit, essa temperatura é um valor situado no intervalo. Pois bem, gente, a nona questão, inicialmente, nós vamos levar em consideração o quê? Exatamente as duas frações. Ele diz que Fahrenheit vai ser exatamente o quê? 9C sobre 5 mais 32. Enquanto que na escala Kelvin vai ser C mais 273. Então, qual é o objetivo dessa questão? A palavra-chave que ele diz que há uma temperatura na qual a soma dos valores numéricos que a representa na escala Celsius e Kelvin vale 317. Então, nós vamos ter que Celsius mais Kelvin tem que ser igual a quanto? 317, tá bom? Então, o que é que nós iremos fazer aqui, gente? Observe que nós iremos substituir o valor de K, tá? Que é exatamente essa expressão aqui. K é igual a C mais 273 nessa expressão. Então, nós vamos ter o quê? C mais... Quem é K? C mais 273. Isso aqui igual a quanto? 317. Ao qual nós temos uma expressãozinha, tá? Do primeiro grau, uma equação do primeiro grau, fácil de ser resolvida, tá bom? Então vai ficar o quê? 2C é igual a 317 menos 273. Logo, 2C vai ser igual. Fazendo as continhas 317 menos 273, você vai achar exatamente igual a 44. Logo, C vai ser quem? 44 sobre 2. E nós vamos ter que C vai ser igual a quanto? 22. Tudo bem? Então, é o que ele está querendo? Não. Ele está querendo exatamente na escala Fahrenheit. Se eu sei que Fahrenheit é igual a 9C sobre 5 mais 32, então onde tem C, nós iremos substituir por quanto? Por 22. Então F vai ser igual a 9 vezes 22 sobre 5 mais quanto? Mais 32, tá ok? Então, fazendo essas continhas aí, você vai achar que 9 vezes 22 dividido por 5 vai dar 39,6 mais 32. E em Fahrenheit você vai achar que esse valor é igual a 71,6. 71,6, como na questão está sendo dado um intervalo, então para essa questão a gente marca como alternativa correta a letra B. Por quê? Porque na letra B está no intervalo de 71 e 72. Então, essa é a nona questão.